Olá, minha família espiritual de podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Alma de Poeta. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho sobre tipos de mediunidade. E aí, você já se identificou com algum tipo de mediunidade que foi falado até agora? Todos nós temos uma mediunidade específica, né? Um tipo de mediunidade latente que você pode desenvolver por meio de exercícios. Ou até mesmo mais de uma mediunidade, né? Isso vai depender das suas características fisiológicas. E hoje, dando continuidade ao assunto, a gente vai falar sobre a mediunidade de psicografia, de psicofonia e também sobre incorporação. Bom, talvez tenham outros tipos de mediunidade, né, que a gente nem chegou a conversar, mas vão ser apenas variantes dessas mediunidades principais que nós conversamos até agora. Tem gente, por exemplo, que sente cheiros. É a mediunidade olfativa. Às vezes, do nada, a pessoa sente um cheiro de perfume ou sente um cheiro de ervas, de flores. Já aconteceu com vocês isso? Ou então, às vezes, a pessoa, mesmo estando sozinha, ela sente um odor desagradável no ambiente quando tem algum espírito ruim. A sensibilidade olfativa também é um tipo de mediunidade. Bom, mas vamos lá. Vamos conversar primeiro sobre a mediunidade de psicografia. Esse é o filé mignon da mediunidade, né? 8 em cada 10 médiuns gostariam de ter essa faculdade. Escrever livros, escrever romances, escrever mensagens dos entes queridos, escrever cartas reconfortantes vindas dos familiares que partiram. Essa é uma mediunidade muito bonita e que foi maravilhosamente empregada pelo Chico Xavier. Para vocês terem uma ideia, gente, da capacidade desse médium, o Chico Xavier psicografou mais de 450 livros na vida dele. Esse é um número impressionante, né? Eu não sei como que ele tinha tempo para fazer tudo isso. Porque não era só escrever livro, né? Ele tinha que viver também. Ele tinha que trabalhar, ele tinha que prover o próprio sustento. E além disso, ele também participava de muitas sessões espíritas, escrevendo cartas e mensagens para as pessoas presentes na reunião. Esses dias eu estava fazendo uma conta. O Chico Xavier psicografou o primeiro livro dele com 22 anos de idade. Esse livro se chama Parnaso de Além-Túmulo. Eu não sei se vocês já ouviram falar. E o Chico desencarnou aos 92 anos de idade. Ou seja, foram praticamente 70 anos de psicografia. Se bem que nos últimos anos da vida dele, ele já quase não psicografava mais, né? O corpo desgastado já não permitia mais fazer as psicografias que ele fazia antes. Mas vamos supor que foram 70 anos de psicografia. 450 livros dividido por 70 anos daria aproximadamente 6,5 livros por ano. Essa é uma quantidade admirável de publicação. Mais admirável ainda se a gente levar em conta que o Chico não tinha nem terminado o ensino fundamental. Ele tinha apenas o ensino primário, sabe? É impressionante isso. E a mediunidade preponderante que o Chico tinha era exatamente essa. A mediunidade de psicografia. No caso do Chico era a mediunidade, né? Porque era uma coisa fora de série. Quando o Chico botava a mão esquerda na testa, a mão direita começava a escrever alucinadamente. E ele escrevia tão rápido, de uma maneira tão frenética, que as pessoas tinham que ficar trocando a folha de papel toda hora. O Chico não tinha controle sobre aquilo. E é nesse ponto que eu quero chegar. Quando a gente fala de mediunidade psicográfica, existe a psicografia mecânica, que era o caso do Chico, e existe a psicografia intuitiva. A psicografia mecânica é uma mediunidade muito mais rara de acontecer nas pessoas, sabe? Na psicografia mecânica, a mão escreve sozinha. A mão da pessoa começa a escrever a mensagem sem que o médium tenha a mínima consciência do que está sendo escrito. Eu fiquei sabendo de alguns testes que eles fizeram com o Chico Xavier, que era mais ou menos assim. O Chico ficava segurando 2 canetas. Uma com a mão direita, outra com a mão esquerda. E quando as canetas começavam a se movimentar, as 2 mãos do Chico escreviam mensagens totalmente diferentes, de uma maneira simultânea. É incrível, né? Enquanto a mão direita estava escrevendo uma coisa, a mão esquerda estava escrevendo outra. É lógico, né, gente? Hoje a gente sabe como é que funciona esse processo, porque na psicografia mecânica não existe a participação da mente do médium. O médium simplesmente empresta suas mãos para os espíritos. Então, nessa experiência que eu relatei para vocês, um espírito direcionava a mão direita do Chico Xavier, enquanto que outro espírito direcionava a mão esquerda dele. É um fenômeno que, assim, aos nossos olhos parece fantástico,
mas não tem muita coisa de sobrenatural. É um fenômeno perfeitamente explicável pelas leis que regem a mediunidade. E como é que você identifica se você tem uma mediunidade mecânica? Isso é muito fácil, porque na mediunidade mecânica, quando o médium está segurando a caneta ou o lápis, inicialmente a mão começa a formigar. Você vai sentindo um formigamento cada vez mais forte na sua mão. E se você permitir que esse processo continue, se você se manter concentrada, vai chegar uma hora em que a sua mão vai ficar completamente dormente. Você não vai mais sentir a sua mão segurando a caneta. É como se você tivesse recebido uma anestesia local na sua mão, sabe? E depois que a sua mão adormece, ela começa a se movimentar sozinha, independente da sua vontade. É isso que caracteriza a psicografia mecânica. Então, se um dia você estiver escrevendo e a sua mão começar a esquentar ou começar a formigar, deixe o processo acontecer, tá? Mantenha sua mente serena e observa. Tenta evitar o medo ou a ansiedade para não interromper aquele processo. Porque os espíritos de luz respeitam aquilo que você está sentindo, né? Se eles veem que você está desconfortável com o fenômeno, eles param. Eles vão entender que ainda não é chegada a hora. Mas assim, são pouquíssimos médiuns que têm essa habilidade da psicografia mecânica. A maioria dos médiuns psicográficos tem o que a gente chama de psicografia intuitiva. O que é isso? Ora, se na psicografia mecânica o espírito age diretamente sobre a mão do médium, na psicografia intuitiva o espírito vai agir mais no pensamento. Então, na psicografia intuitiva, você vai recebendo na sua mente a mensagem que o espírito está passando e vai escrevendo essa mensagem no papel. Tem alguns médiuns que escrevem essa mensagem como se o espírito estivesse ditando as palavras para ele. Nesse caso, eu acho que teria uma relação mais direta com a clareaudiência, que a gente já conversou no episódio passado, lembra? Afinal de contas, o médium vai estar ouvindo o ditado da entidade, né? Agora, tem outros médiuns que, quando eles estão concentrados para escrever a mensagem, as ideias vão simplesmente brotando dentro da mente dele. E é uma coisa muito rápida. Às vezes é até meio difícil do médium identificar se o que ele está escrevendo está vindo do próprio pensamento ou é o pensamento da entidade comunicante. E isso você só vai conseguir identificar com clareza depois de muita prática, depois de muita experiência. Por exemplo, quando eu escrevo as poesias do Pai Antônio, eu tenho certeza que aquelas palavras não são minhas, porque os versos já vêm praticamente prontos na minha cabeça. Eu simplesmente vou passando eles para o papel. Bom, no meu caso, eu uso o computador, né? Eu vou digitando os versos que eu estou recebendo diretamente no editor de texto. Mas é uma coisa muito rápida, sabe? Eu sei que aquilo não está vindo de mim, porque se dependesse de mim para fazer poesia, gente, eu ia demorar o dia inteiro e não ia sair nada. Então, a psicografia que a espiritualidade usa para me passar as poesias é a psicografia intuitiva. Os versos vão brotando na minha mente e eu vou escrevendo. O que eu aprendi nesse processo todo de receber poesias das entidades é o seguinte: quando eles me passam a poesia, eu não preciso estar incorporado para isso. Eu sinto a irradiação da entidade perto de mim, eu percebo o pensamento dela, às vezes eu sinto até mesmo a emoção que ela está transmitindo. Mas não é aquele processo forte de incorporação que eu tenho no terreiro, por exemplo. Bom, a gente vai falar mais para frente sobre a mediunidade de incorporação. Mas voltando para o nosso assunto, então é assim que funciona a mediunidade de psicografia. A mediunidade de psicografia é uma mediunidade que a gente chama de manifestação inteligente. Assim como é a mediunidade de psicofonia também, né? É diferente daquela mediunidade de efeitos físicos que a gente falou antes. E eu falo uma coisa para vocês. Os espíritos superiores não dão importância alguma aos fenômenos físicos. Para eles, o que interessa é a transmissão de mensagens edificantes. Para os espíritos de luz, o que interessa é passar conhecimento, passar algo que agregue valor à nossa vida. Então, a gente não pode ter muita expectativa ou ansiedade de ficar vendo fenômenos físicos acontecendo, porque não é esse o objetivo da espiritualidade maior. Eles não vêm aqui na Terra para ficar dando espetáculo para a gente assistir. O que eles querem é a nossa evolução. E para isso, a prioridade deles é passar conhecimento. Olha só o exemplo do Chico Xavier. Ele conseguia ver espírito, ele conseguia ouvir, ele conseguia produzir fenômenos físicos, mas a orientação que ele recebia do seu mentor espiritual era para se dedicar especialmente à psicografia.
Porque os fenômenos físicos, em um primeiro momento, eles podem até impressionar, mas eles servem apenas para despertar o nosso interesse pelos assuntos espirituais. As casas espiritualistas sérias, seja no kardecismo ou seja na Umbanda, não produzem manifestações físicas porque os guias espirituais acham que isso é totalmente desnecessário. É um desperdício de energia, sabe? É um desperdício dessa energia fluídica que poderia estar sendo utilizada de uma maneira mais proveitosa. É por esse motivo que eles preferem as manifestações inteligentes. Porque, por meio dessas manifestações, eles vão poder atuar de uma maneira mais eficaz na orientação e no fortalecimento moral das pessoas. Vamos falar agora sobre os médiuns falantes, que a gente chama de psicofonia. Lembra que a gente falou sobre os médiuns clareaudientes? Os clareaudientes apenas transmitem aquilo que estão ouvindo dos espíritos, né? Mas eles não são propriamente médiuns psicofônicos ou médiuns falantes. Porque os médiuns psicofônicos, na maioria das vezes, não ouvem nada. As palavras simplesmente vão brotando na boca deles e eles vão falando. E lembra que eu disse, quando a gente conversou sobre psicografia, que tem a psicografia mecânica e a psicografia intuitiva? Então, na psicofonia também acontece a mesma coisa. Tem a psicofonia mecânica, que independe da vontade do médium, ou seja, o médium fala palavras à revelia do que ele está pensando, e tem a psicofonia intuitiva, que é quando o médium fala aquilo que está sendo colocado na sua mente. Bom, alguns espíritas chamam a mediunidade mecânica de inconsciente, enquanto que a mediunidade intuitiva seria consciente. Eu, particularmente, acho que essa terminologia não é muito precisa, tá? Porque na mediunidade de incorporação, por exemplo, que existe na Umbanda, você pode ter uma mediunidade mecânica de psicofonia e, mesmo assim, o médium pode ser totalmente consciente daquilo que está falando. Só que, nesse caso, o médium só não vai ter o controle, né? Mas ele vai estar prestando atenção naquilo que está sendo falado. Então, gente, só para adiantar um pouquinho esse tópico, na mediunidade de incorporação, que é a mediunidade predominante nos terreiros de Umbanda, o que vai diferenciar o médium consciente do médium inconsciente é a lembrança que ele vai ter daquilo que foi falado ou do trabalho que foi feito. Mas vamos lá. Por enquanto a gente está falando sobre psicofonia. Se na Umbanda a mediunidade de incorporação é predominante nos médiuns, no kardecismo é a mediunidade de psicofonia e psicografia que predomina. Os trabalhos são muito diferentes, né? No kardecismo, os médiuns ficam comportadinhos, sentadinhos em volta da mesa, dando comunicação e escrevendo mensagens. A gente percebe nitidamente as duas mediunidades de psicofonia e de psicografia em ação. No kardecismo tem aquele médium que fala e tem aquele médium que escreve. Na Umbanda já é diferente, né? O médium incorporado na Umbanda fica andando de lá para cá, abraça as pessoas, conversa, trabalha com marafo, com fumo. O espírito assume temporariamente o controle do corpo do médium. Bom, vamos aproveitar que a gente entrou nesse assunto e vamos falar sobre incorporação então. As pessoas leigas, que não entendem muito sobre esse assunto, acham que incorporação é quando o espírito entra dentro do corpo do médium, né? Gente, isso não existe, tá? Espírito nenhum vai entrar dentro do corpo de ninguém. Até porque o seu corpo tem um dono. O seu corpo já está sendo ocupado pelo seu próprio espírito encarnado. E se o assento está ocupado, não tem como outro espírito tomar o assento que está sendo usado. O que acontece, na verdade, durante a incorporação, é que o espírito desencarnado se acopla energeticamente junto ao corpo físico do médium. Mas isso não significa que você vai sair do seu corpo para deixar o espírito entrar. O espírito vai conduzir o seu corpo mais ou menos como se conduzisse uma marionete, sabe? Sabe aqueles bonequinhos pendurados em cordas que as pessoas ficam simulando movimentos e parece que o boneco está vivo? É mais ou menos isso que acontece com a mediunidade de incorporação. E para a gente entender como é que funciona esse processo de ligação do espírito desencarnado com o seu corpo físico, a gente precisa falar sobre chakras. Porque vai ser por meio dos chakras que os espíritos vão ter acesso para conduzir o seu corpo. E é muito interessante isso, porque, por exemplo, na psicofonia, quando o espírito usa suas cordas vocais para falar, ele vai irradiar energia no seu chakra laríngeo, que é o chakra que a gente tem na base da garganta. Se você tem uma mediunidade mais intuitiva, o espírito vai irradiar energia no seu chakra coronário.
Se você tem uma clarividência ou uma clareaudiência, o espírito vai irradiar energia no seu chakra frontal, que algumas pessoas também chamam de terceiro olho. Percebam que a mediunidade, que a gente chama de manifestação inteligente, é quando o espírito se acopla ou irradia energia nos seus chakras superiores, no chakra coronário, no chakra frontal e no chakra laríngeo. Agora, quando ocorre a incorporação, os espíritos, além de utilizar os chakras superiores, eles também se utilizam dos chakras inferiores do médium. Eles usam o chakra cardíaco, o plexo solar, o chakra umbilical e o chakra básico. Mas assim, gente, vamos deixar uma coisa bem clara. Quando eu falo de chakras inferiores ou chakras superiores, eu não estou falando que um chakra é mais ou menos desenvolvido do que o outro, tá? Não interpretem mal as minhas palavras. Eu estou apenas me referindo à posição que cada chakra ocupa no seu corpo. Então, os chakras que estão do pescoço para cima, a gente classifica como chakras superiores. E os chakras que estão do pescoço para baixo, a gente classifica como chakras inferiores. Tá certo? Eu estou esclarecendo isso porque senão vai ficar um monte de gente pensando: ah, eu tenho mediunidade psicofônica, então eu uso um chakra mais evoluído na minha manifestação. Não tem nada a ver isso, tá, gente? Isso é bobeira, isso é vaidade. Então, na mediunidade de incorporação, os espíritos também usam os chakras inferiores. Com isso, eles têm uma facilidade muito maior de controlar o corpo do médium. Vocês entendem? E dependendo da linha de trabalho, agora eu estou falando de Umbanda, a entidade comunicante vai irradiar mais energia para um chakra específico. Por exemplo, a linha da esquerda direciona bastante energia para o seu chakra básico. O chakra básico é aquele chakra que fica localizado na base da sua coluna vertebral. Esse chakra está muito ligado à energia telúrica, né? A energia densa da matéria física, porque é esse o espectro vibratório que vibra a linha da esquerda. Os caboclos, por sua vez, eles irradiam muita energia para o chakra cardíaco do médium, porque é o chakra cardíaco que transmite para o médium aquele sentimento de força que é característico dos caboclos. Esse mesmo chakra cardíaco é utilizado pela linha dos baianos, porque o chakra cardíaco também transmite aquela coisa de alegria, de bem-estar. E os pretos velhos? Os pretos velhos usam muito o plexo solar, que é aquele chakra que fica na altura do estômago, sabe? Esse chakra também tem muita importância no recebimento e na doação de energia. Os marinheiros também usam muito esse chakra para poder trabalhar a energia do médium. E os herês usam muito o chakra umbilical. É por isso que quando os herês vêm em terra, a gente sente aquela energia intensa, sabe? Porque o chakra umbilical trabalha muito na emoção do médium, naquele rompante de emotividade. Mas assim, pessoal, entendam que essa explicação que eu estou dando são apenas exemplos. Nada impede que uma pombagira trabalhe no seu chakra cardíaco. E isso é muito comum de acontecer, tá? Afinal de contas, as pombagiras são mestres em trabalhar o sentimento das pessoas. Também nada impede que um herê trabalhe no seu chakra laríngeo. Tudo isso vai depender da necessidade do trabalho. O pai Antônio, por exemplo, trabalha muito no meu chakra coronário. Bom, talvez porque ele seja o meu guia de cabeça, né? Quando eu estou em casa, muitas vezes eu sinto ele irradiando energia na minha coroa. Mas quando eu estou no terreiro, eu sinto que o pai Antônio irradia energia no meu plexo solar, talvez para facilitar a incorporação. Então, gente, os nossos chakras são os pontos do nosso corpo onde as entidades vão ligando aquelas cordinhas para movimentar a nossa marionete, sabe? Para que eles possam agir sobre o nosso corpo. E os espíritos não ligam uma única cordinha, eles ligam várias. Quando ocorre a incorporação, a entidade está trabalhando em diversos pontos energéticos do nosso corpo. E a incorporação, assim como os outros tipos de mediunidade, também pode ser mecânica ou intuitiva. Na incorporação mecânica, o corpo mexe à revelia do médium. Eu lembro que, nas primeiras incorporações que eu tive, o meu braço levantava sozinho. Eu pulava da cadeira onde eu estava sentado para ficar de pé. E esses movimentos eram totalmente involuntários. Agora, na incorporação intuitiva, o médium tem uma vontade enorme de fazer determinados tipos de movimento. Então, por exemplo, se você está incorporado com a entidade lá no terreiro, às vezes dá uma vontade irresistível de você começar a rodar ou de você começar a dançar. É o espírito incorporado em você que está te induzindo a fazer isso. E esses movimentos que a entidade faz quando está incorporada no médium, é muito importante, você sabe para quê? Para liberar energia.
Lembra que a gente conversou sobre ectoplasma nos episódios anteriores? É exatamente isso que a entidade está fazendo. Ela está trabalhando com o seu fluido vital. Então, se você estiver numa gira e você sentir vontade de agachar, de dançar, de agitar os braços, deixa a entidade te conduzir. Porque fazendo isso, ela vai estar manipulando a sua energia e até mesmo fazendo o descarrego que precisa das energias negativadas que possam estar no seu corpo. O movimento corporal do médium traz muito essa capacidade de liberar energia. Nossa, eu fiquei falando aqui e esqueci da hora. Eu pensei que eu ia conseguir terminar de falar sobre mediunidade hoje, mas o assunto rendeu, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou terminar o áudio por aqui e a gente continua falando sobre esse tema no próximo episódio, tá bom? Mediunidade é um assunto muito extenso, que tem muita coisa para ser falada. Eu acho que daria até para fazer uma temporada inteirinha de podcast só sobre mediunidade. Mas eu não vou me aprofundar tanto nesse assunto, até porque os meus conhecimentos são limitados, né? Eu só falo aquilo que eu sei. Então fica assim, gente. Vamos deixar para falar mais sobre mediunidade no nosso próximo encontro. Espero que vocês estejam gostando, espero que essa nossa conversa esteja sendo útil de alguma forma para o crescimento espiritual de vocês. E continuem acompanhando e divulgando o nosso podcast. Nós estamos presentes no Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Você também pode encontrar a gente no Spotify, no Deezer e acessando diretamente o nosso site, almadepoeta.com.br. Entrem lá para falar um oi para mim, manda uma mensagem. Eu fico sempre muito feliz com o contato de vocês. Um grande abraço, meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Que o nosso Pai Oxalá continue iluminando a vida de todos nós.